O triste retrato de uma vida que se afasta de Deus. Salmo 36, versos de 1 a 4. Ao mestre de canto, de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Este salmo nos mostra o retrato de alguém que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Alguém em cujo coração não há o temor de Deus. No coração do ímpio, nos diz o salmista Davi, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele nos diz o que há e o que não há. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Esse coração é guiado por um sentimento e uma motivação rebelde, transgressora. Contra o quê? Contra, obviamente, a vontade de Deus. Ele diz que não há temor de Deus diante de seus olhos. A descrição é de alguém que não reconhece Deus como esse ser absolutamente e infinitamente superior a nós em dignidade, em santidade e em poder. O temor do Senhor, ou o temor diante de Deus, é algo que a Bíblia apresenta como absolutamente esperado do ser humano, falho, limitado, caído e necessitado do amparo do Senhor. A ideia de temor do Senhor não é de um medo como se Deus fosse mau, mas o reconhecimento do quão infinitamente o Senhor é poderoso, digno, santíssimo. É o reconhecimento reverente daquilo que Deus é. E a falta dessa reverência e desse reconhecimento no coração é que leva o homem a uma vida de transgressão, de desconsideração do que Deus apresenta como sua própria vontade, através da Bíblia Sagrada e através da sua lei inscrita nos corações ou no coração dos homens. E ele diz que a transgressão lisonjeia os olhos de uma pessoa assim, e diz a ele, sugere a ele que a iniquidade, o seu pecado, os seus erros não serão descobertos e muito menos detestados. A ideia é de que se há um Deus, no coração desse homem o que se cogita é que se há um Deus, esse Deus certamente não se importa com o que nós fazemos, não está atento ao que nós fazemos, não toma conhecimento e também não tomará nenhuma providência. Mas o ensino bíblico é radicalmente oposto. O ensino nos diz que Deus considera, que Deus vê os filhos dos homens, atenta para os seus caminhos, não cessa de lhe enviar as suas recomendações para que tenhamos uma vida santa. Deus não pode conviver com a iniquidade. Deus não tolera a iniquidade. E um dia toda a iniquidade será punida. Essa é a realidade. Nossa vida está diante de Deus. E Ele quer que vivamos para a sua glória, e isso redundará em alegria para nós. Então, continuando na descrição do caráter de alguém que se afasta de Deus, que não reconhece a grandeza de Deus em sua vida, ele nos diz no verso 3, as palavras de sua boca são malícia e dolo. Nós passaremos a contaminar o nosso pensamento e as nossas palavras com engano, com fraude e com malícia. E ele diz, abjurou o discernimento e a prática do bem. Abriu mão de ser uma pessoa sensata, abriu mão de fazer o verdadeiro bem, que consiste em agradar a Deus sobre todas as coisas e buscar fazer o bem ao próximo, considerando nossa relação com Deus. Por fim, o verso 4 nos apresenta uma descrição que contrasta diretamente com o ensino do Salmo de número 1.
Lá no Salmo 1, o salmista nos diz que é bem-aventurado, é muito feliz o homem que não se detém ou que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aqui no Salmo 36, o homem ímpio, o homem que não teme ao Senhor, é descrito de forma totalmente contrária. É o extremo oposto, é o contraste direto com a descrição do homem piedoso do Salmo 1. Aqui, o impiedoso, no seu leito, maquina a perversidade. No caso do homem piedoso, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo as maquinações dos ímpios, segundo o pensamento corrente e comum entre os ímpios. Já aqui, este homem que se afasta de Deus, no seu leito, no momento de reflexão, está maquinando perversidade, está ali se orientando pelo conselho dos ímpios. Lá no Salmo 1 é dito também que o homem fiel ao Senhor não se detém no caminho dos pecadores. Já aqui, a segunda característica do homem que se afastou de Deus é que ele detém-se em caminho que não é bom. É exatamente o contrário. E por fim, lá no Salmo 1 nos é dito que, por fim, esse homem não se assenta à roda dos escarnecedores, ele não passa a fazer parte daquilo, ele não compactua. Tomar assento é a ideia de oficialmente fazer parte, ele não veste aquela camisa dos escarnecedores, por assim dizer. Mas já aqui a descrição do homem que se afastou de Deus nos diz, por fim, que ele não se despega do mal. Ele vestiu a camisa do mal, ele entrou para o time do mal, digamos assim, ele assumiu um compromisso, ele está envolvido com isso e não desapega-se em seu coração da prática daquilo que Deus reprova. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos leve a considerarmos se no nosso coração há o verdadeiro temor pelo Senhor, por sua santidade, por sua dignidade, se nós consideramos isso na nossa vida e se nós não estamos, por ocasiões, dando lugar no nosso coração para a voz da transgressão, que nós não caiamos no engano de que a misericórdia de Deus pode ser um pretexto para nós continuarmos pecando. Deus é misericordioso, Deus faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir também chuvas para abençoar a vida de bons e maus. Deus permite a todos nós que tenhamos muitas alegrias nessa vida, mas isso não quer dizer que Deus aprova os nossos pecados e que esses pecados não serão punidos. Graças a Deus por Cristo Jesus. Se você é um crente em Cristo Jesus, seus pecados já foram punidos no Santo Filho de Deus. Mas se você não é, não se engane. Deus vai punir cada pecado cometido. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Volte-se para Jesus se você ainda não o fez. E que a graça do Senhor nos livre desse caminho de derrocada, de maquinarmos o mal, de nos determos no caminho que não é bom e de nos apegarmos ao mal com a nossa vida e o nosso coração. Que Deus nos conduza em santidade e abençoe a nossa vida com o seu conselho santo. Amém.